Fala pessoal, vamos lá comentar aí um pouco, né, do cenário que a gente teve hoje aí no índice, tá? E fazer também algumas análises aí e pontuar, tá? Algumas coisas que eu vi hoje, talvez pode ajudar aí pra gente evitar algumas armadilhas, né, do mercado, tá? Primeiro, pessoal, vamos comentar aqui rapidinho do Ibov, ó. O que a gente teve no Ibov, tá? Os dois últimos dias, ó, o mercado... Deixa eu pegar a ferramenta aqui. O mercado deixou aí, né, rejeições nessa região, tá? Indicando a possibilidade aí de movimentos de correção, mas o que eu destaquei, né, no início do dia, a gente tinha logo bem próximo aí, né, uma média de 9 e uma média de 200, tá? Poderiam servir aí como barreira e também como primeiro alvo, tá? Para o movimento de correção aqui, ó, beleza? Foi basicamente onde ele parou aí no dia de hoje, né? Fechou um pouquinho abaixo, tá? Era um 1, 2, 3 de venda aqui, tá, pessoal? Se a gente pegar a combinação desses três candles aqui, ó, tá? 1, 2, 3 de venda, depois eu posso fazer um videozinho comentando aí melhor, tá? Mas esse padrãozinho aqui é um padrãozinho de venda e o mercado entregou aí, mesmo que em um movimento não tão fácil, né, de pegar, mas entregou uma correção aí, queda de 1%, 1,03 hoje. E aqui o mercado vai abrindo espaço para quê? Buscar a média de 21, né? Seria o próximo alvo aí. Caso ele perca essa mínima amanhã e queira dar continuidade ao movimento, não quer dizer que perdendo a mínima ele vai vir aqui com certeza, mas vai abrindo espaço, né, para buscar alvos aí da correção dessa perna de alta aqui, tá? Tendo em vista que a gente teve um mercado, ó, nesses últimos dias todos aqui, ó, praticamente aí o mês de maio inteiro, tá? A gente teve nessa pernada toda aqui, ó, um dia, 2 dias, agora 3, né? Ontem 3, 4 dias de correção nos últimos... se a gente pegar daqui, ó, seriam quantos dias aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Em 15 dias a gente teve 4 aí, né, de candles negativos. Então, um movimento de alta bem expressivo e que já sugeria, né, possibilidade aí de uma correção. Eu imaginava que ela viria até antes, tá? Principalmente depois dessa formação aqui, mas o mercado ainda teve fôlego, seguiu subindo. Até tracei alvos aí desse pivô, ó, tá? Chegou próximo aí do primeiro alvo, mas não chegou a cravar, e agora o mercado vai demonstrando aí que pode entregar um movimento de correção, e aí a gente pode pegar aqui, né, retrações aí desse movimento, ó, e aí a gente ajusta aqui as confluências, ó, de região aqui, tá? Opa! Para ver até onde esse mercado pode ir, ó, 50% aqui com a média de 21, tá? E o 61.8 junto com esses topinhos aqui, ó, uma regiãozinha aí, né, onde o mercado anteriormente segurou bastante, tá? Beleza? Então é isso aí, os comentários do Ibov. Quanto ao índice, pessoal, voltando aqui, né, para o início do dia, ó, a gente tinha o que? Essa região em azul era uma região de suporte, né? A gente vê aí, se a gente for voltando o gráfico, a gente vê que o mercado segurou em vários momentos aí, tá? Nos pregões anteriores, puxando ainda mais para trás, ó, a gente vê que tinha um outro fundo aqui, ó, 1, 2, 3 toques aí. Então, uma região relevante, era retração também, tá? De um movimento macro. E hoje o mercado abriu, ó, já puxando, né? Agora deixa eu puxar para cá aqui. Hoje o mercado já deu início no dia atacando essa região, né? E com força, ó, esse candle aqui demonstrou bastante pressão de venda. Tanto que o mercado perdeu, né, a região de suporte, fez um pullback, tá? Só que eu acabei não pegando, tá, pessoal? A entrada na venda aqui, ó. Quem pegou era válido, mas eu ainda estava com muito pé atrás aí nessa região, tá? Por ser retração, tinha uma retração de 61.8 logo aqui também, tá? E o gatilho também não foi muito convicto, né? Pelo Intra 5, apesar de ter as médias alinhadas. Filtrando pelo Intra 2 a gente até consegue ver, mas eu resolvi aguardar
porque eu estava esperando ele perder aí, né, a região de retração, fazer um pullbackzinho, deixar aí um cenário mais com um gatilho mais interessante, que foi o que ele fez depois, né, que foi onde eu peguei a venda, tá? Esse movimento aqui, ó, ele praticamente desceu reto. E aí outro fator que me fez também, né, ficar com o pé atrás aqui, foi que o dólar também estava caindo bastante. Então eu fiquei assim, cara, para falhar algum desses movimentos aí é daqui para ali, né? A gente sabe como que o índice como que ele é ligeiro, né? Como que ele trola muitas vezes a gente. Estão exigindo, visando, né, proteger aí o capital e vendo que o dólar também estava puxando uma queda forte, estavam os movimentos replicados praticamente no dólar e no índice, eu resolvi não entrar nessa venda aqui, tá? Foi até um dos principais motivos aí que me fez não entrar, mais do que a força do gatilho aqui em si, tá? Que eu fiquei assim, cara, esses dois ativos aí andando pro mesmo lado, um dos dois vai falhar e aí pode ficar complicado. No caso foi o dólar, né, que puxou um movimento de alta, mas ele demorou, ele ficou enroscado lá embaixo um tempão, entregando queda junto com o índice. E essa puxada aqui foi na abertura do mercado à vista, uma puxada bem forte, tá? E aí eu falei, bom, o índice já puxou, vou aguardar uma correção e tento pegar ele no pullback. E aí alguns pontos aí a destacar desse movimento, tá? O que o mercado fez aqui, ó? Eu peguei a venda abaixo desse candle aqui, tá? Um candlezinho aí de rejeição. Em cima, ó, o que a gente tinha aqui, tá, pessoal? Troca de polaridade no fundo anterior, tá? Praticamente aí, do início do dia. Média de 21 descendente e próxima. Uma VWAP segurando e uma média de 9 realinhando aí para queda, tá? Já tinha deixado rejeição aqui, tentou puxar, né, um movimento aí de correção mais profundo. E a gente ainda tinha retração aqui também, ó. Se a gente pegar a mínima, tá, com máxima aí, ó, retração de 50% do dia, beleza? Então, na minha análise tinha muitas confluências aí ao meu favor para eu pegar uma venda abaixo desse gatilho aqui, que demonstrou pressão de venda. Olha o volume dele, ó, volume bacana aí, demonstrando que os vendedores estavam ativos nessa região, tá? E chegou a andar, né, meu alvo estava aqui embaixo, próximo da mínima, tá? Porque qual que era a minha expectativa? O mercado até então não tinha formado fundo ascendente. Ele deu a primeira pernada, corrigiu, deu a segunda pernada, corrigiu 50%. Se ele ativasse esse pivô aqui, ó, perdendo essa mínima, ele podia acelerar um movimento aí bacana, porque tinha caminho, tinha espaço para baixo, né? Porque quando ele estava aqui, ó, o Ibov e o índice já tinham perdido a média de 9 do diário, então tinha bastante espaço aí para entregar ainda um movimento de correção, tá? Só que ele segurou aqui, né? E aí eu até comentei lá no Stories, falei, ó, não gostei dessa rejeição que ele deixou aqui, ó. Por quê? Porque olha o volume alto, né? E aí o que eu já tinha em mente, né, que ele poderia fazer seria exatamente isso, ó, formar um fundo mais alto, tá? E pivotar para cima, beleza? Então aqui, ó, ele chegou a pagar 410 pontos, se eu não me engano. Eu tava com alvo aqui embaixo, protegendo o zero, e ele me tirou. Faz parte, tá? Acontece. E aí o que eu comentei? Falei, ó, toma cuidado porque o mercado pode estar formando aí um triângulo. Que foi o que ele fez, ó, tá? E aí nessas situações, pessoal, muita gente bate venda aqui de novo, ó. E aí por que eu não gosto de fazer isso? Ó, chegou a ativar esse candle aqui, ó, tá vendo? Só que foi lá e estopou. Porque aqui, ó, nesse cenário, já fica difícil a gente ir contra fundos ascendentes, ó. Essa primeira venda que eu peguei aqui, eu não tinha fundo ascendente, tá? Ele poderia até vir aqui, ó, que foi o que ele fez, e formar um fundo ascendente, mas ele me pagou 400 pontos, tá? Até ele formar esse fundinho ascendente aí. Pelo menos ele te dá a opção de proteger a operação no zero, fazer uma parcial, tá? Agora, nesse cenário aqui, ó, que o mercado entregou um movimento de correção forte, eu já não estava tão confortável com uma correção, né, com volume alto e candles fortes assim, não gosto muito, prefiro quando são candles menores, tá? Mas enfim, tinha contexto, tinha confluências, tá? Então a gente entra e tenta conduzir da melhor forma. Agora aqui eu já acho complicado. Tem 1, 2, 3 de venda, apoiado pela 21, VWAP,
Mas, cara, eu já estou indo contra fundos ascendentes e a possível formação de um triângulo, né? E aí, vai chegando perto do horário do almoço, o mercado pode ficar, né, embaçado, que foi o que ele fez. Olha isso aqui, ó. Quem entrou nessa venda aqui, colocando stop aqui na máxima, ficou segurando essa operação aí de lado sem andar um tempão, se não saiu antes, né? Foi estopado nesse candle aqui, ó, tá? Então, a gente tem que ficar atento a esses detalhes, né, pessoal? Porque faz diferença, tá? O mercado ter feito um movimento assim, ó. E aí você pega ele na correção aqui, ó, tá? Com o apoio aí das médias, que vem aí por cima, do que você pegar ele aqui, ó. Aí você vai querer pegar ele aqui, só que olha o contexto aí contra você, né? Eu já tenho aqui, ó, uma LTA, tá? Fundos ascendentes, tá? E mesmo que eu ainda tenha, né, uma média aí passando aqui por cima, ó, tá? O mercado já vai dando sinais que ele pode estar ensaiando aí um movimento de reversão, porque ele já deixou, né, pivô, ele já deixou fundo ascendente. Então, mesmo que aqui, ó, esse fundo aqui tenha sido, né, nessa mesma, que foi o caso de hoje, ó, tenha sido nessa mesma região, ele pode estar formando um triângulo, né? E aí um triângulo a gente tem que aguardar e ver para que lado que ele vai romper com maior convicção, tá? No dia de hoje, ó, no caso, ele até rompeu aqui, tentou romper para cima, só que não ativou, né? Ele não ativou compra aqui. Também era um stopzinho salgado aí de mais de 400 pontos, tá? Mas se ele tivesse ativado e entregado, ele poderia buscar a média de 200 aqui, tá? Só que não ativou. E aí, o que acontece? Esse movimento de queda aqui foi bacana, só que eu não consegui pegar porque eu tava almoçando, ó. Foi no horário do almoço, um horário ruim, né? Porque ele deixa um candle forte, ancorado pelas médias. Isso aqui seria o quê? Primeiro teste na média de 50, ó, que vinha descendente. Ele rompe ela e já vem pressão de venda negando, né, uma continuidade no movimento de alta. Para você negar uma barra dessa aqui, pessoal, precisa de bastante pressão, né? Então o mercado já dá sinais para a gente o que, ó, não vai ser fácil passar dessa região, que era uma região de troca de polaridade, retração do dia e uma média de 50 descendente, tá? E aí aqui o que ele faz, ó? Já deixa um pivôzinho, né? Ele veio tentar romper essa região, ó, fez um fundo, fez topo mais baixo e pivotou, tá? Então, quando ele deixa essa dupla rejeição, eu gosto bastante desse cenário aqui, tá, pessoal? Uma dupla rejeição, ó, na média de 50 descendente, que é a 21 lá do Intra 15. Isso é o que lá no Intra 15? Um PC de venda, né? Quem gosta de setup aí, é um PCzinho de venda, tá? Então, uma dupla rejeição, é o que eu sempre falo, não vai contra a média de 50, assim. A gente tem que saber muito operar contra a média de 50, tá? E também a favor dela, a gente tem que aguardar, o ideal é aguardar estruturas, né? Na média de 50 com confluência. Aqui a gente teve o que, ó? Fundo descendente, uma dupla rejeição na média de 50, em confluência com troca de polaridade e retrações do dia, ó, tá? Então um cenário bem favorável aí para uma venda, só que foi meio de 40 isso, né, cara? Aí é complicado. Eu nem tava na frente da tela. Quando eu voltei, o mercado já tava por aqui, ó. Aí eu falei, perdi o movimento, faz parte. O mercado entregar um movimento num horário ruim, né, que a gente tá almoçando, aí é foda. Mas foi um cenário bacana aqui, tá, essa venda. Quem conseguiu pegar, ó, ele foi buscar lá o alvo, né, que eu tinha traçado aí no início do dia, ó, que era a mínima, né, foi onde ele segurou aí. E aqui ele chegou a pagar, ó, 840 pontos, então foi um baita movimento. Quem não conseguiu pegar aqui, barra ignorada, ó. Uma barrinha ignorada bacana aqui, ó, tá? Aqui, ó. Beleza? Então, você poderia entrar na venda aqui também, ó. Com stopzinho até menor do que na outra operação, tanto aqui em cima, tá? Seria o stop aí mais seguro, né? Ou um stopzinho mais curto aqui, tá? Também não pegou, mas aí aqui você tem mais chance de ser estopado, né? Aí tem que ver, medir o tamanho da mão, enfim, ver como que tá o resultado do dia. Mas também, aqui, ó, a gente teria aí um stop de 225 pontos, chegou a pagar 600.
E aqui também, ó, stopzinho bem curto de 150 pontos. Chegou a pagar aí 600 também, tá? Então, risco-retorno bem favorável. E depois, pessoal, ó, o mercado não fez mais nada, né? Terminou o dia aí totalmente de lado, embolado nas médias. E deixa o que pra gente amanhã? Aquela famosa trap zone, né? Região de armadilha, ó. Média de 21 e média de 200, tá? A 200 descendente aqui por cima, em confluência aí com regiões de troca de polaridade, retração, tá? E a média de 21 a 200, né, aqui por cima e a 21 aqui por baixo, tá? Então amanhã vamos ter que ter paciência aí também, dependendo de como for a abertura, para não ficar, né, se tiver espaço, beleza, bacana. Aqui, ó, o mercado já deixa até sinais de que ele pode, né, ele já está ativando um pivô, ó, com as médias alinhadas. E se ele não abrir já num gapzão aqui em cima, ó, ele pode dar continuidade e buscar essa média de 200, tá? No pregão de amanhã. Mas vamos ter cuidado porque tem essa média de 9 que virou, né, para baixo. Se a gente olhar o gráfico diário, ó, olha como que a média de 9 tá. Beleza? Então, vamos aguardar e ver como que o mercado vai se comportar. Mas o que eu queria destacar principalmente é a questão, por exemplo, dessas vendas aqui, ó, que muita gente às vezes vê como uma venda interessante, mas olhando para o contexto, né, como um todo, e vendo aqui esses fundos ascendentes, tá, a gente tem que ter muito cuidado nesses cenários, porque senão a gente fica tomando stop aí de bobeira, né? O ideal é aguardar, né, nesse cenário aqui, a confirmação do triângulo e pelo menos um duplo teste aí na 50 para a gente ver como que ele vai se comportar, tá? E para que lado que ele vai romper esse triângulo aí. Seja para cima, rompendo essa região aqui de troca de polaridade, tá? E retrações do dia, ou para baixo, né? Rompendo aí essa LTA e ativando aí pivôzinho de baixo, tá? Porque aqui antes, ó, a gente vê que ele não ativou pivô nenhum, ó, tá? Igual ele fez aqui, ó, deixou uma barra forte, formou aqui um topo mais baixo e ativou pivô na sequência aqui do movimento, ó, tá? Anteriormente ele não deixou nenhum pivô aí, tá? E olha o posicionamento das médias também. A média de 21 estava o tempo todo aí por baixo, ó, nesse momento aqui, né? O que indicava que o cenário era complicado, porque as médias estavam emboladas, ele estava entre a 21 e a 50, ó. Tava num corredor aqui, né? Um corredor polonês aí, ó. Tá? Depois não, ó, ele virou as médias todas, alinhou elas para queda, tá? Uma entrada mais conservadora aqui já com as médias alinhadas, ó, chegou a pagar muito bem, 600 pontos, tá? Então é isso, vamos tomar cuidado aí com esses cenários, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham tido aí um bom dia, tá? Eu fiquei no 0 a 0, mas é isso, voltando hoje, fiquei os últimos 2 dias aí off, mas agora voltamos aí, vamos tentar fechar bem aí essa semana, beleza? Vamos que vamos. Tamo junto, bom fim de quarta aí a todos. Valeu!